Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje, como vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, eu queria partilhar com vocês uma experiência pessoal minha, onde eu usei a técnica do Ho'oponopono, que a gente tanto fala aqui no canal, para resolver um probleminha, uma dificuldade que eu tive em uma compra online. E eu quero com isso mostrar para vocês como a gente pode adotar os ensinamentos do Ho'oponopono na nossa vida cotidiana com facilidade. E assim trazer mais estímulo, encorajamento para vocês verem como funciona e como pode ser simples. E por mais que eu fale, que eu já saiba, que, né, no sentido assim de saber que a gente deve fazer sem a expectativa, por mais que eu acredite muito nisso, quando vem o resultado, até hoje, eu me surpreendo como vem um resultado muito melhor. Eu já falei isso aqui diversas vezes, né? Como o resultado do Ho'oponopono sempre é muito melhor do que aquele que a gente imaginou. É por isso que é sempre tão importante a gente lembrar desse pilar do Ho'oponopono, que é fazer sem expectativa, e o outro pilar, né, é fazer sem ficar focando assim no sentido assim de resolver aquela situação. Eu sei que no primeiro momento a gente faz com o foco de resolver um problema, a gente faz com o foco de querer tirar aquilo da nossa frente, mas é importante a gente ter em mente que quando surge um problema, como o Dr. Hewlett sempre falava para a gente, aquilo é um convite para a gente transmutar aquela informação dentro de nós. Aquilo é um convite para a gente transmutar aquela memória dentro de nós. Então eu vou rapidinho aqui já contar o caos, a situação que se sucedeu, o que eu fiz, e no final eu vou falar algumas coisas que eu me recordei depois, com base nos ensinamentos do Dr. Hewlett. E antes de começar a contar como tudo aconteceu, eu quero agradecer de modo especial todos os comentários, todas as pessoas que têm deixado comentários nos vídeos. Eu agradeço muito as palavras carinhosas. É muito bom saber que de alguma forma o que eu tenho estudado está ajudando também a vida de outras pessoas a ter mais facilidade, e eu respondo a todos os comentários. Os que eu não respondi ainda foi porque eu ainda não consegui, mas em breve eu vou responder, e também na medida do possível vou gravando os vídeos com as respostas do que eu já estudei, do que eu já reuni no meu material. Então, agradeço profundamente a gentileza e o tempo de vocês. Bom, então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Recentemente, agora no dia 29, eu fiz uma compra online. E era uma peça de roupa, era um vestido que eu estava procurando há algum tempo. Eu não estava procurando focadamente, mas eu tinha falado assim para minha centelha: ai, que vestido bonito, se eu achar um dia, porque era uma peça que estava esgotada, eu vou comprar. Mas eu não ficava procurando assim. E um dia, olhando um site, eu achei eu pensei que tivesse achado o tal do vestido. E apesar de estar escrito que não era uma peça original, que era uma peça inspiração no modelo original, a foto que estava era da marca original, era tudo original. A foto, a imagem da loja. Então eu vi ali a foto, a imagem, fiquei super feliz, super empolgada, e no impulso já comprei e fiz o pagamento. Inclusive fiz o pagamento pelo Pix. Não tinha diferença, mas eu gosto sempre de pagar à vista, então fiz o pagamento pelo Pix na mesma hora. 2 minutos depois de fazer o pagamento, fui só conferir os dados, os endereçamentos, estava tudo certinho, e aí me dei conta que não era uma peça original. Naquela hora eu já senti assim um desconforto enorme, no sentido de
o que eu estava buscando não era essa peça, era outra coisa, e eu comprei aqui uma coisa que não era o que eu estava buscando. Como que eu vou desfazer isso agora? Vou ter que ir a trabalheira de esperar chegar e desfazer a compra online. Já tive aquele mini aborrecimento ali. E aí o que é que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para a vendedora, que se chamava Cecília, mas antes de mandar a mensagem, eu senti de fazer algumas vezes o Ho'oponopono daquele jeito que a Beth Russo trouxe para a gente, falando a palavra abençoada. Então, eu repeti por algumas vezes: Cecília, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Mas foram pouquíssimas vezes. Eu não sei dizer quanto tempo, mas eu acho que talvez uns 2 ou 3 minutos, não mais que isso, porque essa compra aqui, eu fui olhar o horário, eu fiz ela às 17h58, já era um horário próximo ao jantar, eu já estava assim meio corridinha, então não foi assim uma coisa que eu demorei ali muito tempo fazendo, não. Eu fiz algumas vezes até eu sentir ali que me aliviou. Em seguida, antes de mandar a mensagem, eu me imaginei, eu me visualizei, eu senti de fazer isso, eu senti de me visualizar na frente de uma vendedora imaginária, a tal da Cecília, que não tinha foto, não sei quem é, nunca vi. Eu fiz de novo algumas vezes uma pequena reverência, falando as 4 frases do Ho'oponopono. Cecília, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E depois me visualizei como se eu estivesse falando para a centelha divina dela, da vendedora, para a parte do eu superior da vendedora. Eu falei assim com toda a sinceridade de coração, mas foi assim 30 segundos. Eu vou relatar aqui o que eu falei e depois foi o mesmo teor da mensagem que eu enviei por escrito. Mas antes eu falei como se eu tivesse na presença da parte divina dela, como se eu estivesse falando da minha alma para a alma dela. Eu falei: Cecília, abençoada, eu sei que você escreveu nas informações do produto que se tratava de um vestido inspiração, que não era o produto original. Porém, apesar disso, apesar de você ter avisado, eu não vi que estava escrito isso lá. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por gentileza, eu peço que você desfaça essa compra, uma vez que não era esse produto que eu queria comprar. Eu não sei aonde tudo isso começou, eu não sei se eu causei alguma lesão a você, eu não sei de que tempo e de que espaço isso tudo vem. Mas, por favor, divindade, seja onde for que tudo isso tenha começado, libere agora todas as informações que me fizeram experimentar essa experiência na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E foi mais ou menos essas palavras, mas foi essa a intenção. No primeiro momento, como se eu estivesse falando com a vendedora, e no segundo momento, pedindo para a divindade para limpar todas as informações que cocriaram, que me conectaram com essa pessoa. E eu fiz ali rapidamente algumas frases até sentir um alívio. Foi rápido, coisa de 2 minutinhos. E só depois de fazer isso foi que eu escrevi lá no chat da mensagem, uma mensagem para Cecília. E falei a mesma coisa que eu tinha falado aqui mentalmente, eu escrevi. Cecília, eu sei que você escreveu no anúncio que se trata de um vestido inspiração, que não é a peça original. Apesar de você ter avisado, apesar de você ter colocado isso na descrição, eu não vi. Em razão disso, por gentileza, eu gostaria de desfazer essa compra. Você poderia me ajudar com isso? E mandei a mensagem para ela. E assim, eu desliguei. Eu mandei a mensagem e desliguei por causa do horário. Também eu estava com outras coisas para resolver. Também assim,
tinha acabado a minha parte ali, não ia adiantar ficar esperando. Então, eu acho que isso contribuiu porque foi o soltar. Uns 20 minutos depois, chegou a notificação dela falando que não poderia me ajudar, que a plataforma não permitia, não dava para ela a possibilidade do cancelamento da compra, mas o que ela poderia fazer era deixar transcorrer todo o prazo de postagem e não postar. E não postando, a plataforma não iria repassar o valor para ela, ia me estornar, mas que isso demoraria alguns dias. Eu falei, tá tudo certo, porque eu vi que ela estava colaborativa e eu já fiquei ali. Nesse momento, eu me lembro que eu fiz gratidão, eu te amo, gratidão, eu te amo, porque eu senti assim que tinha sido resolvido. Ia demorar alguns dias, mas eu já estava assim super resolvida. Porque eu senti a atitude colaborativa e mais uma vez eu soltei, como eu falei para você, estava ali no adiantar da hora, eu tinha outras coisas para fazer, eu desconectei daquilo e não mexi mais no telefone, não mexi mais no aplicativo. No dia seguinte de manhã, quando eu levantei, tinha uma notificação do meu banco dizendo que o Pix tinha sido estornado para minha conta. E para minha surpresa, eu fui conferir e era o Pix do pagamento que eu havia feito no dia anterior, que havia sido estornado às 21h50 da noite. Então, eu só fui tomar conhecimento que o dinheiro tinha voltado para minha conta no dia seguinte, de manhã cedo, quando eu levantei. Então, assim, eu fiquei assim, assim, sabe quando você fica assim, eu não imaginava isso tão rápido, assim, eu confesso que eu imaginava que fosse ser resolvido, mas que fosse demorar algum tempo, porque essa plataforma, eu já fiz outras compras por essa plataforma e eu nunca tive problema, mas eu já tive que devolver peças no sentido assim, de não servir, de não estar certo o tamanho, ter que fazer trocas e realmente demora alguns dias até essa compensação de pagamento. E essa vez a pessoa falou que não tinha como fazer o cancelamento pela plataforma, no entanto, ela, né, depois de falar comigo, sei lá de que forma, conseguiu fazer o cancelamento e mais, o estorno voltou para minha conta no mesmo dia. Então, eu vi ali que perto das 10 horas da noite, o valor voltou para minha conta. Então, eu fiquei super impressionada com essa forma de fazer o Ho'oponopono, que deu super certo para mim, resolveu super rápido e eu quis partilhar com vocês. Assim, é mais ou menos o jeito que eu costumo fazer. Quando acontece alguma situação assim, eu gosto de fazer desse jeito, pedindo à divindade que limpe as memórias. Particularmente, eu acho o jeito mais eficaz. E o que eu também tenho de chamar atenção para a forma como eu fiz, foi que antes de tomar uma ação com as minhas mãos, eu fiz ali algumas vezes, né, o Ho'oponopono com a pessoa envolvida, com o nome da pessoa envolvida, e eu fiz para mim também, né, para limpar do meu campo as memórias que deram causa a isso. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei de que tempo e espaço vem tudo isso. E no caso em questão, era só um vestido, não era nada urgente, né? Nada que fosse assim muito importante e o valor tampouco. Tinha o seu custo, claro, a gente tem que ter muita honra e respeito com o dinheiro, mas não era um carro, né? Vamos combinar que, dadas as devidas proporções, se fosse um valor vultuoso, eu acho que causa muito mais preocupação, por mais que a gente conheça as técnicas, né? Se fosse um valor bastante considerável, eu acho que causa, num primeiro momento, muito mais preocupação. Mas eu quis partilhar com vocês porque eu fiquei super surpresa com a rapidez e a facilidade com que tudo isso foi resolvido. Até porque eu cheguei no Ho'oponopono. Eu acho que eu preciso gravar um vídeo falando mais sobre isso, né? Como eu cheguei no Ho'oponopono. Mas eu cheguei no Ho'oponopono atrás de facilidade, atrás de
ter uma vida mais fluida. E quando aconteceu essa situação, eu me lembrei disso. E em relação aos ensinamentos do Dr. Hugh Lane, nesse contexto aqui, eu noto que algumas práticas que eu acabei adotando aqui de maneira muito rápida e meio que na inconsciência, elas se alinham aos ensinamentos do Dr. Hugh Lane. Não tanto na inconsciência, porque eu já tenho essa meta de trazer o Ho'oponopono para todas as áreas da minha vida. Eu realmente acredito e busco praticar isso no sentido de fazer do Ho'oponopono não puramente uma ferramenta, não puramente uma técnica, mas uma filosofia, como o Dr. Hugh Lane ensinava. Às vezes fica difícil a gente perceber isso lendo apenas o livro do Joe Vitale, né? Que o Dr. Hugh Lane não deixou nenhum livro para a gente. Mas quando a gente assiste os seminários dele, quando a gente fica vendo aqueles documentários, aqueles seminários antigos do Dr. Hugh Lane, a gente consegue incorporar a raiz, a essência da filosofia, e a gente consegue perceber que é muito maior do que uma ferramenta. E qual é a grande essência do Ho'oponopono que o Dr. Hugh Lane falava para a gente? A gente está aqui para purificar qualquer situação que se apresenta na nossa vida que eu enxergo como problema. Na realidade, é um grande convite à limpeza de memórias. Aquela situação mostra para mim que por trás dela existe uma memória, e a partir disso eu tenho a possibilidade de fazer a escolha a partir da mente consciente, que ele chamava de mãe, né? Que os havaianos chamavam mãe, o Hani. A partir da mente consciente, eu posso tomar a decisão de pedir à divindade que limpe e que purifique aquela memória. A decisão de fazer a limpeza, de fazer a purificação, é sempre da mente consciente. E a memória, conforme o Dr. Hugh Lane ensinava para a gente, a memória está no banco de dados, está em Unihipili, que é a palavra que os havaianos usavam para designar o subconsciente, que é a criança, né? Como o Dr. Hugh Lane falava, a criança interior, a parte que tem o banco de memórias. E quando a gente faz isso, a gente cria uma boa relação da mãe com a criança, da mente consciente e a mente subconsciente. E é assim que a gente vai ensinando a nossa mente subconsciente a trabalhar 24 horas na purificação de memórias. Então, eu acho que com isso eu consegui trazer para vocês aqui um panorama de como uma situação corriqueira e simples do nosso cotidiano, as compras online estão cada vez mais inseridas na nossa vida, especialmente depois da pandemia. A gente teve uma grande mudança nos nossos hábitos de consumo, e como uma situação trivial do nosso dia a dia, pode acontecer ali algum dissabor, alguma coisa um pouco mais atrapalhada, que nada mais é do que um convite gentil da vida a purificar aquela memória. E que bom que foi uma coisa simples, né? Que bom que foi uma coisa que foi rapidamente resolvida e que acabou até que vai cooperar aqui com, imagino, com outras pessoas, porque essas coisas, essas situações acontecem de forma muito corriqueira na nossa vida. Eu acredito que possa inspirar alguém. Outro fator que eu acho que ajudou o sucesso nessa situação foi o soltar. Eu reconheço que nesse caso o universo foi bastante generoso comigo e me ajudou bastante no soltar, em razão do horário que as coisas estavam acontecendo. Eu precisava me preparar, organizar ali o jantar, as refeições da noite. Eu não queria atrasar os horários.
aqui da minha família. Então, eu fiz o que tinha que fazer, o que estava ao meu alcance e realmente desliguei da situação. Mas eu reconheço que quando eu faço o Ho'oponopono, eu sinto realmente que eu deleguei, eu sinto realmente que eu entreguei. E uma obra que me ajudou muito nesse soltar e nessa entrega foi o livro dos Abraham Hicks. O Dr. Hugh Lane, eu já assisti um seminário dele, onde ele fala que a gente não pode fazer o Ho'oponopono com a expectativa de ter o problema resolvido, no sentido de definir a solução, de definir o que você quer, que Deus, a divindade, o divino criador, não é o seu concierge. E ele usa essa palavra mesmo, concierge, que é uma palavra de origem francesa que, a rigor, ao pé da letra, significa recepcionista, porteiro, que é aquela pessoa que antigamente ficava na entrada do hotel recepcionando e ajudando as pessoas ali, ajudando em tudo o que fosse necessário, não apenas com as malas, mas no sentido de fazer as gentilezas e as vontades. Então, o Dr. Hugh Lane tem essa expressão no sentido de dizer que o divino criador não é o teu funcionário, o teu empregado, que ao você fazer o teu Ho'oponopono, está ali à tua disposição para fazer as tuas vontades, no sentido de te oferecer o resultado que você está imaginando. É nesse contexto que ele usa. Os Abraham Hicks, que são um ser de elevada consciência, que eu aprecio muito e que tem grande contribuição na minha jornada de autoconhecimento, inclusive tem vários trechos de 2 livros deles aqui no canal, se vocês quiserem conhecer mais. Os Abraham Hicks, eles já falam um pouco assim, diferente, mas guarda algumas semelhanças no sentido assim, eles falam que quando você delega algo para o universo, você tem um concierge, no sentido de ter alguém que está, um secretário, acho que é a palavra que eles usam, no sentido de ter alguém que está extremamente empenhado em resolver aquela situação para você da melhor e mais elevada maneira, e de uma forma muito mais gentil, amorosa e criativa, que é o divino criador, que é a fonte criadora de tudo que é. Quando eu tomei conhecimento disso dos Abraham Hicks, né, essa forma deles de tratarem o divino criador em relação ao que as demandas que a gente leva para eles, isso me deu muita paz e muita força no sentido do soltar, no sentido da entrega, no sentido de que quando eu faço o Ho'oponopono, né, com o sentido com a finalidade da limpeza de memórias, quando eu peço à divindade que me ajude com uma questão, depois que eu tive esse conhecimento com os Abraham Hicks, ficou muito forte dentro de mim, ficou inequívoco, ficou claro, ficou uma certeza de que realmente o universo está absolutamente empenhado em solucionar aquilo com graça e leveza da melhor e mais elevada maneira. Inclusive, eles têm uma obra, eles falam muito disso em todas as obras, de modo especial no Peça e Será Atendido, mas de uma maneira muito enfática eles tratam disso, né? E eles têm uma obra inteira para nos convencer disso, que se chama O Universo Conspira a Seu Favor, que tem aqui no canal. Bom, e com isso eu encerro essa reflexão, essa partilha. Eu acredito que tudo conspirou e terminou muito bem, em razão de ter tomado a decisão rapidamente de fazer a purificação de memórias e, em seguida, ter conseguido soltar, em parte, pelo adiantar do horário, como eu já relatei aqui para vocês há pouco, e também acho que a outra parcela que ajudou, outro componente, né, outro pilar do Ho'oponopono, segundo o Dr. Hugh Lane, que ajudou, foi que eu estava focada
e limpar essa memória. Eu queria evitar que isso se repetisse outras vezes na minha vida. Eu estava mais preocupada em tirar isso da minha frente do que em receber o dinheiro de volta ou quando eu ia receber o dinheiro de volta. Então, eu acho que a baixa expectativa de qual seria a solução, eu sabia que ia ser resolvido, só não sabia como. O soltar e fazer a purificação rápida, eu acho que foram os 3 fatores que contribuíram para essa solução feliz. E com isso eu encerro a partilha dessa situação. Espero que possa ajudar alguém, que não precise outras pessoas passar por isso e que possa ficar essa mensagem, esse aprendizado. Eu agradeço profundamente a companhia de cada um de vocês. Na medida do possível, eu vou gravar outras partilhas em razão das dúvidas muito interessantes que os nossos colegas têm deixado nos comentários. E é isso. Um beijo grande e até a próxima.